para a exposição da palavra de Deus. Palavra do Senhor que encontra-se no primeiro livro dos Reis, dos versos 1 a 8. Nós ainda estamos na série de mensagens sobre o rei Salomão e as consequências destruidoras da quebra da aliança com o Senhor. Este é o penúltimo sermão desta série. Na semana que vem nós vamos ter um encerramento da série e assim mais à frente dar início a outra série de exposições. Mas hoje nós vamos meditar no capítulo 11 dos versos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe atentamente. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, não casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguir os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Micom, a abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim, fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Vamos orar mais uma vez, clamando a direção do nosso Deus neste momento de exposição das Sagradas Escrituras. Ó Senhor, nos mostra, ó Deus, através da Tua palavra, que não vale a pena lançar o nosso coração em lugares distantes de Ti, distantes da Tua palavra. Mostra-nos, Senhor, que as consequências da quebra da aliança são destruidoras, são catastróficas. Mostra, ó Deus, que acima de tudo devemos viver uma vida que agrada ao Senhor. E não é possível sem o próprio Senhor agindo na nossa vida, assim nós cremos. Mas que devemos sempre, ó Deus, permanecer na Tua presença, vivendo conforme a Tua vontade, e não distante da Tua palavra, não distante da Tua lei. Como em certo momento da vida, infelizmente, fez Salomão. Ajuda-nos, fala-nos mais uma vez conosco, não por meio, Senhor, do pregador, mas pelo Teu Espírito, que aplica a palavra no nosso coração. Assim nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, na última mensagem, no capítulo 10, vimos como a glória do reino de Salomão se tornou um atrativo para o mundo da época, sendo uma espécie de cumprimento daquilo que já existia em Deuteronômio 4, de 6 a 8, onde é dito que a obediência à lei do Senhor seria o reflexo da verdadeira sabedoria, e isso inevitavelmente chegaria aos olhos das nações ao seu redor. E o reino de Salomão atraiu as nações, atraiu as pessoas, a ponto de atrair também uma mulher, uma sábia, conhecida como a rainha de Sabá. E é dito que ela ouviu que se contava de Salomão, e não apenas sobre o nome dele, porque a fama de Salomão, do reino de Salomão, cobria o mundo da época.
No capítulo 10, no verso 2, é dito que ela veio como uma sábia, ela é uma espécie de sábia, lançar enigmas para ver se Salomão sabia respondê-los. E assim Salomão respondeu a todos eles com profunda sabedoria que o Senhor lhe havia dado. E é dito também que a rainha de Sabá não ficou apenas impressionada com as respostas de Salomão, mas com o ambiente da casa de Salomão. Os sacrifícios e holocaustos que eram oferecidos no reino, o contexto, todo o contexto da casa, dos servos, de tudo que existia em volta de Salomão. E ela, olhando para tudo aquilo e se maravilhando com tudo aquilo, associou tudo que viu e experimentou não simplesmente a Salomão, mas ao Deus que estava por detrás de tudo aquilo. O Deus de Salomão, o Senhor de todas as coisas. E diante de tanta magnitude, e diante de coisas tão maravilhosas, não apenas para aquela mulher, mas até para quem lê os relatos, não apenas para pessoas daquela época, mas até para nós que lemos os relatos de tudo o que aconteceu nos dias de hoje. O que se esperava do rei Salomão é que ele permanecesse fiel e firme à palavra de Deus, à lei de Deus, aos estatutos que o Senhor lhe havia dado. O Senhor já havia aparecido a Salomão, prometido que ele daria continuidade ao reinado de Davi, seu pai, por meio dele, Salomão, mas que ele deveria ser obediente à sua lei. Mas o que se vê aqui, a partir do capítulo 11, é um tom sombrio, onde começa uma derrocada dos aspectos morais na vida de Salomão. E o que nós vemos aqui é que o seu coração declinou para longe do Deus verdadeiro, para longe da vontade, da vida no Deus verdadeiro. E esse texto, queridos, em especial, mostra como esse declínio moral e espiritual de Salomão se refletiu em suas ações, semelhantemente ao que acontece com aqueles que se afastam da lei de Deus, da vida com Deus, da palavra de Deus. E assim então, diante disso, que nós iremos meditar no seguinte tema: os reflexos de um coração em declínio. Os reflexos de um coração em declínio. E o primeiro reflexo visto aqui na vida de Salomão, o coração em declínio, foi a desobediência à lei do Senhor. A desobediência à lei do Senhor, conforme é possível ver dos versos de 1 a 3. Queridos, a raiz de todo problema, de todo pecado, está no coração do homem. E foi justamente no coração de Salomão que o problema começou. É dito aqui que ele amou muitas mulheres estrangeiras. No reinado de Salomão, no início do reinado de Salomão, apesar dele ter tido, como nós já ressaltamos aqui, algumas atitudes duvidosas quanto ao seu real caráter diante do Senhor, é dito lá no capítulo 3, no verso 3, que Salomão amava ao Senhor. Agora, depois de tantas bênçãos vindas da parte de Deus, em meio à sua velhice, Salomão transferiu esse amor para suas mulheres estrangeiras. Mulheres das nações ao seu redor. E qual o problema? Salomão já havia se enveredado por mulheres estrangeiras. Lembre-se que no início aqui do livro de Reis, é dito que ele casou-se com a filha de Faraó para fazer uma aliança política. Salomão também teve um filho chamado Roboão, que irá sucedê-lo no trono. E ele teve esse filho com uma amonita chamada Naamá. Isso pela data, pela o desenrolar da história, já no início do seu reinado, quando ele era bastante novo. Então era uma prática de Salomão se envolver com mulheres de outros povos. Agora ele se lança definitivamente a elas. E é dito aqui que eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. É dito também que Salomão tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas no seu harém. Naqueles dias era costume os reis terem muitas esposas. Mas Salomão, ele
passa dos limites, ele teve mais do que a maioria. Ele não se contentou apenas em ter uma rainha, mostrando ali o déficit do seu coração. Mas a causa não era apenas sexo, mas poder político. Todas essas princesas é porque Salomão queria ter poder político, fazendo aliança com povos à sua volta. Mas você deve estar se perguntando até agora, mas por quê? Qual era o problema dele se casar com mulheres de outros povos, de outras nações? Em que isso implica? E o texto deixa claro isso, explicando para nós. O problema não era simplesmente a etnia, mas o que essas nações representavam, que era perversão e idolatria. Porque o Senhor já havia dito na sua lei para os filhos de Israel: não case com essas mulheres, porque elas podem perverter o coração de vocês. Está lá em Deuteronômio capítulo 7. E Salomão quebra esse mandamento, Salomão quebra essa aliança, Salomão quebra esse preceito do Senhor, se envolvendo com essas mulheres. E o autor reitera no verso de número 2: a estas Salomão se apegou pelo amor. O coração dele seguiu essas mulheres, foi atrás delas e se perverteu. E elas passaram a dominar as ações daquele homem para a idolatria. E isso, querido, nos lembra que aquilo que está exercendo domínio sobre o nosso coração, isso dominará todas as nossas ações. Um dos meus filmes preferidos até hoje chama-se Piratas do Caribe, o Baú da Morte. A série Piratas do Caribe sempre foi uma das minhas séries de filmes preferidas, bastante divertidas. E nesse filme conta-se a história de Dave Jones, um terrível pirata mutante que era conhecido como o Senhor dos Mares. Ele era muito poderoso, ele tinha domínio sobre as piores feras que existiam no mar. E o que se vê em todo o filme é uma caçada, um baú específico. E o que tinha dentro desse baú? Tinha o coração pulsante de Dave Jones. Ele havia arrancado, depois de uma decepção amorosa, e colocado nesse baú, escondido. E o que se vê nessa caçada ao tesouro é o interesse por detrás dele. Porque a única forma de exercer domínio sobre alguém tão poderoso como Dave Jones era tendo posse do seu coração. Se dominasse o coração de Dave Jones, dominava aquele ser tão poderoso. Ah, queridos, aquilo que tem domínio sobre o seu coração, entenda, é isso que também dominará as suas ações. Se é o pecado que está dominando o seu coração, se é aquilo que é distante da palavra que está dominando o seu coração, isso te dominará completamente e não apenas o seu interior. Agora, o que é irônico neste caso particular, é que inicialmente Salomão tinha feito uma escolha certa diante de Deus. Quando o Senhor aparece a Salomão e diz assim: pede o que você quer e eu vou te dar. Salomão pede o que ao Senhor? Sabedoria. Mas agora ele está derrocando para o lado da tolice. E isso, querido, nos traz outro alerta. Muitas vezes nós achamos que a vida com Deus se resume às nossas ações iniciais na nossa caminhada. Ah não, a partir do momento que eu creio que Cristo me chamou, pronto, aí já é suficiente. A partir do momento que eu vim aqui na igreja, professei a minha fé, fui batizado, e isso foi suficiente. E as pessoas muitas vezes poderiam presumir que o fato de Salomão ter escolhido a sabedoria era sucesso garantido, mas não. O que vemos aqui foi um homem que não cuidou do seu coração, que infringiu a lei de Deus e caiu. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E não há tempo para pararmos de vigiar. Outro equívoco que acontece no nosso meio são pessoas mais maduras na fé que dizem assim: ah não, eu já sei tudo sobre igreja.
Eu já sei tudo sobre a palavra de Deus, quantos pastores eu já ouvi pregando, eu leio a palavra do Senhor, eu sou crente dessa igreja, minha mãe praticamente me concebeu aqui dentro há milhares e milhares de anos. Mas isso não adianta nada se a vida estiver distante da palavra do Senhor, não adianta nada. E muitos se vangloriam com isso, mas param de vigiar e caem em pecado. Assim como Salomão caiu. Ele aproveitou-se do que Deus tinha lhe dado, um reino, tantas bênçãos, tanta fama, tanta sabedoria, para poder depois pecar contra o Senhor, devotando o coração dele para longe do Senhor. E eu pergunto a você nesta noite, teu coração está totalmente devotado para Deus? A sua mente está totalmente voltada para o Senhor? O seu coração está inclinado para Deus ou para as pessoas à sua volta? Para Deus ou para as coisas à sua volta? Para Deus ou para seus próprios interesses ou concupiscências? Saiba de uma coisa, não vale a pena inclinar o seu coração para longe da lei de Deus. Foi o que nós lemos aqui na liturgia, não vale a pena. É o que vimos em Josué, é o que vimos em Oséias, mas é o que vemos em todas as escrituras. Devemos andar unicamente pela palavra, pela lei e pela vontade de Deus. Do contrário disso, o que haverá é um reflexo de um coração que está indo para distante do Senhor. Um coração em declínio vai fazer questão de desobedecer e negligenciar a lei de Deus. Mas há uma segunda coisa aqui. Um outro reflexo de um coração em declínio, depois da quebra da lei, é o apego àquilo que o Senhor abomina. É o apego àquilo que o Senhor abomina. O verso 4 diz o seguinte: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Uma das consequências de desobedecer ao Senhor é sempre se apegar àquilo que o Senhor abomina. Um abismo chama outro abismo. Quando ele quebra a lei do Senhor, quando Salomão desobedece, quando Salomão dá lugar às suas esposas de outros povos para corromper o seu coração, ele começa a praticar, de fato, aquilo que o Senhor abomina. E é dito aqui que Salomão não tinha um coração devotado como o de Davi, seu pai. Lembrem-se que todas as promessas de Deus, toda a misericórdia de Deus daqui para frente, depois de Davi para frente, é pautada na aliança que o próprio Deus fez com Davi. Uma aliança perpétua. 2 Samuel 7, você vai ver essa aliança. E Deus ele vai preservando a descendência real de Davi até chegar em Cristo Jesus. Porque o Senhor faz isso por causa das suas promessas. E Davi é aqui uma figura central também no livro de Reis. E nós vamos ver que o autor, ele coloca essa nota: Salomão não foi como Davi, seu pai. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é que isso significa? Muitos dizem erroneamente que era um homem que fazia a vontade de Deus e Deus se agradava. Não, mas ser um homem segundo o coração significa escolhido segundo o coração de Deus. E Davi era esse homem. Davi cometeu muitos pecados, poderiam citar vários deles aqui. O pior deles, como muitos dizem por aí, foi ter assassinado o marido de Batseba, depois de ter adulterado com ela, e tudo que você viu de ruim que isso gerou. A espada nunca se apartou da casa de Davi, foi um desastre total. Mas Davi nunca se enveredou para adorar outros deuses. Ele pecou, assim como nós pecamos muitas vezes, mas ele nunca deixou de amar ao Senhor. E Salomão não foi inteiramente fiel em seu coração como seu pai. Ele se desviou para sendas tortuosas,
E quando há desvio significativo, certamente coisas irão dar errado, irão de água abaixo. Por exemplo, se você tem uma função na tua empresa, vamos supor que você é contratado para uma função na tua empresa, mas você começa a deixar a sua função para ir se meter na função de outro, o que é que vai acontecer? Seu trabalho vai por água abaixo. Se você tem uma empresa e você deixa de cuidar da sua empresa para ir cuidar de outras coisas, o que é que você vai esperar? Que vá de água abaixo. E assim é na vida, se você desvia o seu foco daquilo que você tem que fazer, tudo vai dar errado. E Salomão desviou o seu coração, e os reflexos disso foram catastróficos. O seu coração foi pervertido para adorar outros deuses. Idolatria. É dito aqui que ele seguiu Astarote, deusas dos sidônios, Milcom, a abominação dos amonitas. E o autor adiciona uma nota aqui, que nesse tempo, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Olha que coisa absurda. O homem que foi responsável pela construção do templo de Deus em Israel, agora constrói templos a ídolos pagãos, para adoração pagã, a aberrações, a deuses estranhos. Existe uma discussão aqui se Milcom e Moloque, que são citados nos versos aqui, não são os mesmos deuses pagãos, com menções diferentes no texto. Mas o que se sabe é que Moloque era uma divindade cananeia para quem se fazia sacrifícios de crianças. Crianças eram oferecidas ao deus Moloque. E não se sabe ao certo, mas alguns especulam que pelo fato de Salomão ter muitas mulheres, ele pode também ter tido muitos filhos, e assim os ofereceu em sacrifício a Moloque. Crianças eram mortas todos os dias. O verso 8 diz: ele oferecia sacrifícios a seus deuses. Agora eu chamo a sua atenção para uma outra coisa interessante aqui. É dito que nesse tempo ele construiu o santuário no monte que ficava diante de Jerusalém. Provavelmente esse monte aqui era o Monte das Oliveiras. No mesmo monte onde o único e verdadeiro Deus chorou amargamente, agonizou amargamente, suando gotas de sangue, diante do fardo que estava sendo esperado por ele. Salomão construiu aberrações no Monte das Oliveiras, mas foi no Monte das Oliveiras que o verdadeiro Deus sabia que seria oferecido como sacrifício para salvar muitas vidas. Ah, meus irmãos, quando se quebra a aliança com o Senhor, as consequências mais comuns é você começar a abraçar aquilo que Deus odeia. Não existe neutralidade. Sabe qual é o maior equívoco da pessoa que ela tenta viver uma capa de religiosidade? É tipo assim: eu vou mostrar que eu sou santo na frente das pessoas, mas o meu coração de fato está em pecado e só eu sei. Uma hora ou outra, ela vai refletir o seu pecado. Porque o homem não consegue conter as mazelas que existem no seu coração. Sabe qual é o maior equívoco dos hipócritas? É aqueles que apontam o dedo nas outras pessoas, achando que os seus pecados não serão descobertos. Mas vai. Uma hora ou outra eles irão saltar. Eles ficarão evidentes. Ah, queridos, quando a vida está infeccionada pelo pecado, claramente se vê ali feridas podres, infeccionadas. E se isso não for tratado, cresce.
Se o pecado da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, da fofoca, dentre outras coisas, não for tratado, isso vai crescer. E é assim que muitas vezes deixamos de refletir Cristo. É como você olhar num espelho. Salomão, em determinado tempo, ele refletia o caráter de Deus, a beleza da misericórdia do Senhor. Mas é como se ele estivesse olhando num espelho e por causa do seu pecado, o seu reflexo das coisas boas do Senhor fosse sumindo. Quando não tratamos pecados no nosso coração, é como se estivéssemos olhando num espelho, mas não refletindo mais a vida em Cristo Jesus. A raiz do desaparecimento da semelhança de Cristo é um coração que vive e ama o pecado. E a menos que imediatamente corramos para os pés de Jesus, é isso que irá acontecer. Meus irmãos, devemos nos lembrar que, diferente de Salomão, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não refletiu um coração em declínio, mas ele refletiu a verdadeira vida de um homem de Deus. Sendo Deus, ele refletiu a verdadeira vida de um homem de Deus. E Jesus foi fiel à lei do Senhor até o fim, até a morte e morte de cruz. E pela sua fidelidade, como Deus, como Senhor de todas as coisas, como Deus homem, o que se via na vida dele é refletir o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, eu já estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda pedem, reflete-me, mostra-me o Pai. Jesus era a expressão fidedigna de Deus Pai nessa terra, porque ele também obedecia a lei, vivia para a glória do Senhor, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. E nós devemos ser como Cristo, seguir as pegadas de Cristo, refletir o que Cristo refletiu e não o que Salomão refletiu. Devemos ser como o nosso Senhor e Salvador, não apenas de maneira individual, mas de maneira coletiva, comunitária, como igreja. Que diferença nós fazemos neste lugar se apenas queremos viver um evangelho de boca? Que diferença podemos fazer neste lugar se nós apenas vivemos religiosidade? Mas saiba que se aqui continuarmos amando a palavra e a lei de Deus, é inevitável que venhamos a refletir aquilo que é bom. Porque jamais vai se esconder uma cidade edificada sobre o mar. Jamais é possível se esconder uma luz que brilha e ilumina um alqueire. Porque assim como somos filhos de Deus, assim quando nós vivemos para a glória de Deus, a nossa luz irá refletir neste mundo. E é assim que nós devemos viver. Salomão quebrou a lei com o Senhor. Os reflexos dos declínios de Salomão nós estamos vendo aqui. Mas que possamos buscar na misericórdia do Senhor sermos diferentes, vivermos diferentes, não quebrar a lei com o Senhor, não desobedecer a lei do Senhor. E assim, ao invés de refletir aquilo que é ruim, que é pecaminoso, e nos abraçarmos com aquilo que o Senhor abomina, de fato refletirmos a nova vida que Deus nos deu. Mas para isso é necessário que a palavra do Senhor seja o árbitro do nosso coração. E um dia deixou de ser no coração de Salomão. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Nós desejamos que a palavra de Deus esteja sempre firme no nosso coração, para que nós não pequemos contra ele. Convido vocês a colocar-se de pé para que toemos este canto.